Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 33, parte B. Palavras de Jesus Cristo também encontradas no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 23 a 27. Nós gostaríamos de sugerir a você que lesse todo o texto e o contexto para entender em que situação Jesus diz: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Não é incomum ouvirmos os porquês direcionados a Jesus Cristo e a Deus. Não é nada incomum. Por que, Senhor, isto aconteceu logo comigo? Por que, Senhor? Tem tanta gente pior do que eu. Por que o Senhor permitiu que tal mal viesse exatamente sobre a minha vida e sobre a vida de minha família? Irmãos e irmãs, isto não é algo tão incomum de ouvirmos assim nos dias de hoje. E quando ouvimos, julgamos logo, jogamos todas as pedras da incredulidade e da falta de fé sobre quem pronuncia tais argumentos a Deus. A autoridade de Deus não deve ser questionada, isto é fato. Ela não pode ser questionada, pois Deus é Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Deus é Deus. Muitos questionamentos do ser humano, no entanto, são respondidos por Deus. Questionamentos que partem de um coração partido e machucado, ferido, mas um coração contrito e submisso. Quanto Deus responde aos questionamentos dos corações contritos e submissos. No entanto, irmão, no entanto, irmã, os questionamentos feitos com petulância e orgulho, como que exigindo uma resposta, ouvirão sempre: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Aqueles que não creem em Deus, não creem em seu perfeito amor, aqueles que não creem que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, aqueles que não reconhecem Deus como Deus, se sentem no direito de questionar Deus e querem obrigá-lo a lhes dar satisfação, mas ouvirão sempre: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Deus é Deus. Nunca devemos perder isto de vista. Nunca. E nós somos suas criaturas. E o barro nunca pode perguntar ao oleiro: por que me fizeste assim? O barro não pergunta nunca ao oleiro. Nossas orações devem ser submissas ao Deus soberano. Irmão, irmã, perguntar ao Pai é uma coisa. Nivelar Deus conosco é outra coisa bem diferente. Tenhamos muito cuidado com nossos questionamentos e nossos direitos, entre aspas, diante de Deus. Sim, tem muita gente achando que Deus lhe deve satisfação, lhe deve explicações e até mesmo lhe deve subordinação. A dificuldade, a grande dificuldade em aceitar e acatar a soberania de Deus leva muitos e muitos a questionamentos impróprios. E por que não dizer questionamentos insensatos e insanos? E aqui vai uma pergunta: quanto tempo tem na sua igreja que seu pastor não faz um estudo bíblico sobre a soberania de Deus? Como temos sido ensinados que Deus é nosso servo, que nós precisamos pedir a Ele, determinar, as coisas vão acontecer, principalmente
coisas referentes à saúde e ao dinheiro. É o barro perguntando ao oleiro: por que me fizestes assim? E como isto machuca e atrapalha o ser humano em sua caminhada. Deus fez assim? Deus fez assim porque foi do seu agrado. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, irmã, Deus não nos deve explicações e muito menos satisfação. Guarde isso na sua vida, é uma verdade. Nós estamos falando de Deus. Não estamos falando de alguém colocado num pedestal feito de barro, de mãos humanas, ou de madeira, ou de gesso. Não, nós estamos falando de Deus, do soberano, daquele que era, é e há de ser. Deus não nos deve explicações e muito menos satisfação. Muitas vezes deveríamos olhar para as nossas atitudes, para a nossa arrogância, para a nossa maneira de ser, mas quando nos acontece alguma coisa que não nos agrada, queremos a resposta de Deus. E não só queremos uma resposta, mas uma resposta que nos convença, uma resposta que nos satisfaça. E então, muitas e muitas vezes temos ouvido: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Este é o nosso Deus. Este é o Deus da Bíblia. Este é o soberano, sobre e para o qual nós temos que nos curvar. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e nós temos que reconhecer que Deus é Deus.